Leila furiosa, Flamengo dando chapéu no Palmeiras por goleiro. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e a Conmebol. Meu parceiro e minha parceira rubro-negra anunciou o estádio da final da Copa Libertadores da América. Nós já tínhamos a certeza que a final da Copa Libertadores iria se realizar em Lima, no Peru, cidade que o Flamengo foi campeão em 2019, no dia 23 de novembro, né? Inesquecível esse dia maravilhoso daquela virada. E, meus amigos, simplesmente a Conmebol anunciou o mesmo estádio que o Flamengo foi campeão. Pois é, o Monumental de Lima, no dia 29 de novembro de 2025, vai sediar a grande finalíssima da Copa Libertadores da América. Torcedor rubro-negro, então o Flamengo tem uma enorme oportunidade de ir para Lima, ir para o Monumental e quem sabe se sagrar o único tetracampeão da Copa Libertadores da América brasileiro, tendo em vista que nenhuma equipe brasileira tem o tetracampeonato, pentacampeonato, enfim, apenas argentinos como Boca, River, Estudiantes de La Plata, uruguaios, né? Tem o caso do Peñarol também, tetracampeão Independiente, lá com seus 7 títulos de forma até meio duvidosa, aquela coisa toda, mas nenhum brasileiro tem essa alcunha de tetracampeão. Então, meus amigos, é torcer para o Flamengo chegar nessa final e torcer pela competência do Felipe Luiz e dos jogadores do Flamengo, que sem dúvida nenhuma seria algo histórico, beleza? Pessoal, o Flamengo iniciou a preparação para a decisão da próxima quarta-feira pela Copa Libertadores, tá? O nosso caminho até a final já está desenhado e o próximo compromisso é internacional na quarta-feira, famoso depois de amanhã, às 9h30 da noite. O Flamengo já encerrou os preparativos, pelo menos hoje, e tem mais um treino, no caso amanhã, para encerrar de vez os preparativos para encarar a equipe do Inter. A informação que chega sobre os lesionados do Flamengo é que Nico de la Cruz e Danilo avançam nas suas respectivas recuperações e estão perto de reforçar o Flamengo. Pois é, meus amigos, presença do volante na quarta-feira ainda é um pouco improvável. O zagueiro avança no tratamento, mas viverá dias decisivos no final de semana para ver se ele vai ficar pronto, pelo menos para o jogo da volta diante do Internacional no estádio do Beira-Rio. Flamengo e Inter, que vai ser realizada aí 3 vezes consecutivas aí, Libertadores, Brasileiro, Libertadores de novo, enfim, mais uma trilogia que o Flamengo entra nesse ano de 2025, beleza? A expectativa de retornar é em breve. Enquanto isso, o Eric Pulgar ainda não tem previsão, mas a tendência é que ele retorne lá no final de setembro, início de outubro. É uma situação mais complicada, é uma fratura do quinto metatarso, teve que passar por procedimento cirúrgico, enfim, aquela coisa toda. O Flamengo entende que trabalha para ter o Danilo e o De la Cruz à disposição no jogo da volta, como eu disse, contra o Internacional, ou então até mesmo, quem sabe, no jogo do Campeonato Brasileiro domingo, né? Até para dar um certo ritmo de jogo para esses jogadores. Mas quem sabe amanhã não tem uma melhora repentina aí, pelo menos não é relacionado para o jogo contra o Internacional. O Danilo já faz atividades dentro do campo, mas ainda não treina com o restante do grupo. Faz atividades individualizadas ali para melhora da sua lesão. O zagueiro tem feito treinamento à parte. A tendência é que seja reintegrado ao grupo no final de semana e seja confirmado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda não definiu a relação de jogadores para esse enfrentamento diante da equipe do Internacional pela Já falei Libertadores. A relação para a partida do Brasileiro será definida no sábado, no treinamento
antes da viagem para Porto Alegre, beleza? E aí, meus amigos, a informação que chega, né, se confirma, a gente já havia comentado com vocês aqui, informações extras oficiais, eu tive apurando alguma coisa em relação a isso, e se confirmou agora oficialmente, o Flamengo divulgou a sua agenda profissional, né? O Flamengo ele treinou na segunda-feira, 9h30, treinou hoje às 3h30 da tarde, na parte da tarde, vai treinar amanhã, melhor dizendo, às 3h30 da tarde. Na quinta-feira não é folga, é treino. Sexta, treino. Sábado, treino. Mais o voo, tá? Na parte da tarde para Porto Alegre. E aí o Flamengo vai seguir em Porto Alegre, vai ficar quase uma semana aí em Porto Alegre para concentrar. Pessoas me pedem, vamos ficar isolados. A gente quer focar totalmente que o Flamengo, de forma nenhuma, ele pode, como é que eu posso dizer, dar mole nesse jogo contra o Inter. Então os caras ficarão lá na capital gaúcha esse tempo todo, tá? Para os 2 jogos, beleza? Samuel Lino deve ter sequência como titular e ganha chance de ser o dono do lado esquerdo do Flamengo. O atacante foi garçom pela primeira vez com a camisa rubro-negra e ganha minutos para ter ritmo de jogo, né? Eu já vi, inclusive, comentar dessa situação com vocês. O Samuel Lino chegou para ser titular, não tem essa. Vai ficar no banco, vai entrar de vez em quando, ele vai jogar e vai jogar. Muita gente, inclusive, reclamou na última partida. O cara tá cansado, o Felipe Luiz vai deixar o cara aí, entendeu? Dentro do campo, ele tá deixando de propósito para ele se condicionar fisicamente, se adaptar ao futebol brasileiro, pegar ritmo de jogo, para ele ser o dono ali, uma das estrelas do time do Flamengo. É pelo menos essa expectativa que a diretoria e a comissão técnica, inclusive o scout do Flamengo, liberou alguns dados aí referentes ao Samuel Lino e, cara, é inacreditável. Somando as 2 rodadas do Brasileiro que ele estreou, ele é o jogador com mais finalizações, empatado com o de Arrascaeta, Neymar e Bruno Tabata, entre todos do futebol brasileiro, que já estavam adaptados ao futebol brasileiro. Nesse mesmo recorte de 2 rodadas, ele é o 3º jogador de ataque mais acionado pelos companheiros. Recebeu 93 passes, atrás só do Scarpa e Bruno Tabata. E aí você tá vendo que eu tô falando o nome de jogadores de outras equipes, porque é entre todas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro. Também contando as 2 rodadas, ele é o jogador que mais tentou e completou dribles no Campeonato Brasileiro. De 15 ele completou 11, contando todo o campeonato, ele é o jogador com melhor eficiência entre aqueles que tentaram mais de 10 dribles, entre todos os atletas do Campeonato Brasileiro, incluindo o Neymar, né, que é tido aí como característico o seu drible, deixou o Fabrício Bruno até no chão, né, um lance aí contra o Cruzeiro, mas tá bem demais eles. Maracanã vai ferver. Cerca de 55 mil ingressos já foram vendidos para o enfrentamento da próxima quarta-feira, jogo de ida das 8ª de final da Copa Libertadores da América. É inacreditável, né? Maracanã deve bater aí certamente quase, se não bater a casa dos 70 mil pessoas presentes, porque a torcida do Internacional também deve lotar o seu setor como visitante no Maracanã. Tem muitos torcedores gaúchos do Inter, do Grêmio, aqui no Rio de Janeiro e também, logicamente, eles vão se mobilizar para vir à cidade do Rio de Janeiro. Se eles lotaram contra o Fluminense pela Copa do Brasil, quem dirá contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. Inclusive, o Flamengo já comprou toda a sua carga de ingressos como torcedor visitante para o jogo em Porto Alegre. Naturalmente, vai revender para o torcedor rubro-negro essa carga de ingresso. Além disso, o clube também adquiriu parte da carga para o jogo de domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo deve finalizar aí carga completa para o jogo de domingo contra o Inter e carga completa para quarta-feira já foi comprada, porque a torcida rubro-negra vai lotar sua parte lá no estádio do
Beira-Rio, torcedor. Vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Ó, renda histórica, torcedor. Olha aí, Flamengo lucra mais de um turno, lucra mais em um turno do que no Brasileirão inteiro de 2024 com bilheteria. É inacreditável isso, e sintomático. O Flamengo já superou o lucro de bilheteria de toda a temporada de 2024. Nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2025, o Flamengo já acumula um lucro, eu tô falando de lucro, tá, gente? Não é arrecadação, não, é o que sobrou pro Flamengo, investir no time, enfim, pagar salário. Um lucro de mais de 19 milhões e 600 mil reais, superando os 18 milhões e 700 mil reais de 2024 em cerca de 1 milhão. Veja, estamos comparando um ano inteiro, tá? Com metade de um turno. O resultado é reflexo do aumento na média de lucro por partida, que saltou de 1 milhão para 2 milhões e 100 mil reais. O destaque fica para o jogo contra o São Paulo, que gerou um lucro superior a 3 milhões, valor antes atingido somente em torneios mata-mata. O sucesso da bilheteria é fruto de uma gestão eficiente, estratégias para atrair o público e aumento de jogos com mando de campo. Veja, gente, não é só o aumento do valor do ingresso que justifica isso, porque senão teria que botar o ingresso o dobro do que era no ano passado, e não é. Chegou a ser em dado momento, mas eles logo viram que estava fazendo cagada e reduziram o valor do ingresso. Isso aqui, olha, eu vou dar uns exemplos para vocês. Eu chego bem cedo no Maracanã para trabalhar e eu tenho reparado uma coisa desde o início desse ano. Eu chego no estádio do Maracanã, as luzes dos refletores antigamente, assim que eu chegava, elas já ficavam ali, jogos à noite, evidente, já ficavam ali acesas. O tempo inteiro, o tempo todo acesa. E rolava o jogo e depois apagava após o jogo. Agora, por exemplo, o que eu reparo é que eu chego no Maracanã, tudo apagado. E continua só as luzes internas, ali naturalmente o pessoal trabalha acesa. E fica apagado e só vai acender quando o time está próximo a entrar para o aquecimento. É lógico, não é só em função disso, mas em função de várias outras coisas. Isso é um exemplo. Outra coisa, mudou a iluminação do Maracanã. Agora é toda de LED. Antes era, vou usar o termo a grosso modo, aquela luz normal, que naturalmente gasta mais energia. Tudo bem, teve investimento para alterar tudo, né, durante o período do Mundial de Clubes, mas o LED gasta menos, né? Então, todas essas coisinhas que vão sendo ajustadas aí fazem, naturalmente, o Flamengo ter uma gestão melhor do Maracanã, consequentemente lucrar mais com o estádio. Então, a gestão do BAP, pelo menos no ponto de vista de gestão do Maracanã, tá melhor do que a do Landim. E isso não é propaganda política, não é? Isso aí é mera constatação. Neste ponto, veja bem, tem outros pontos aí, como, por exemplo, futebol, que no final do ano a gente vai tirar o extrato e vai avaliar, né? E ó, falando em estádio, jogo, mando de campo, Flamengo negocia para jogar no Pacaembu ainda em 2025. O CEO da Mercado Livre Pacaembu, Eduardo Barella, afirmou em entrevista à CNN que o Flamengo está em negociações para mandar uma partida no estádio ainda nesse ano. Segundo Barella, o desejo de jogar no tradicional estádio de São Paulo partiu do próprio presidente BAP, que falou: existe um desejo já afirmado pelo BAP, né, no caso o CEO, e também por nós. A gente já fez um contato com o Flamengo e a gente quer ainda nesse ano poder receber o Flamengo. Olha, vou falar um negócio pra vocês aqui. É bacana isso, aproxima o torcedor rubro-negro de São Paulo. O Flamengo é a quinta maior torcida de São Paulo, algumas pesquisas já apontam até que é a quarta na frente do Santos. É legal, mas tem que ver o momento que vai fazer isso, tá? Tem que ver o momento certinho para não, né, acabar tirando o ritmo ali. O Flamengo tá invicto jogando no Maracanã,
né? Não perdeu nenhuma. Aí se vai pra Caimbu e perde, aí, lá, tá vendo? Perdeu porque foi jogar. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então tem que estar atento em relação a essas situações, tá? Nada contra mandar jogo do Flamengo no Pacaembu, seja no Mané Garrincha, que o Flamengo tem um desempenho maravilhoso, na Arena da Amazônia, mas tem que prestar atenção, tá? Senão perde, aí o pessoal já vai querer agregar uma coisa a outra, sendo que não tem nada a ver, né? Na minha visão, é o time dentro do campo que, enfim. Mudança no futebol brasileiro. O presidente da CBF, Samir Chaldi, revela que vai apresentar uma nova proposta para o calendário do futebol brasileiro. O plano será encaminhado aos clubes e federações para análise nos próximos dias, que seja aplicado, porque o Corinthians está devendo todo mundo, né? E veja, anunciou aí a contratação do Vitinho, né? Quer que se... Flamengo e Varela fecham negócio, nação. Olha aí, o Flamengo concluiu a negociação com o lateral direito para a renovação de contrato. O acordo estava meio que ali travado devido à divergência nos valores, mas chegaram a um denominador comum e o anúncio da renovação do jogador será feito em breve pelas mídias sociais do clube, pessoal. Enfim, bem bacana, o Varela é merecedor dessa renovação de contrato, vem jogando muito bem, que ele continue tendo essas boas atuações frente à camisa do Flamengo. Segundo o jornalista Valentim Furlan, Everton Cebolinha não deixará o Flamengo nesta janela de transferências. O atacante se reuniu com o técnico Felipe Luiz e ouviu do treinador que é peça importante para a sequência da temporada. O Grêmio mantém interesse em ter o Everton Cebolinha, entretanto, para o próximo ano de 2026 e não para esse ano. Aí já é outra coisa, muita água vai ter que passar por debaixo lá em Lima, o gol do título do Flamengo é do Cebolinha. Pronto, como é que vai negociar o cara, né? Vai ficar realmente difícil. Então tem muita água para passar debaixo dessa... Puta, já tô pensando lá em Lima, debaixo dessa ponte, beleza? Inclusive o Flamengo negocia também a renovação do próprio Felipe Luiz, mas a informação que chega é que o Felipe pediu um tempo. O Flamengo já conversou com o técnico Felipe Luiz e seu empresário sobre a possibilidade de renovação de contrato por mais uma temporada. No entanto, a decisão está nas mãos do treinador. Felipe preferiu aguardar um pouco para dar uma resposta definitiva ao clube, pois quer se concentrar totalmente nas competições e jogos do time. Apesar da demora, a diretoria acredita que terá um desfecho positivo e que o vínculo que se encerra em 2025 será estendido. Eu entendo ele. Tem muita Libertadores. Se cai numa Libertadores, aí vai ficar aquela história, fora Felipe, que eu sou frontalmente contrário, pelo menos hoje, 11 de agosto de 2025, a gente pode fazer críticas ao trabalho do cara e naturalmente querer a permanência do cara. Não significa que a gente quer acabar demitindo o cara, sendo que ele tem um desempenho absurdo, né? O melhor da história do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores é abaixo. Tem que melhorar, evidentemente, né? Minha galera, vamos lá, ó. Flamengo pode brigar, entra na briga por Carlos Miguel, goleiro do Nottingham Forest. O Flamengo está monitorando o goleiro, no entanto, o jogador está muito próximo de fechar com o Palmeiras. Mas saiu uma informação cedo que ele teria voltado atrás da decisão, tá? Para conseguir a contratação, o Flamengo precisa dar um chapéu no Palmeiras. O nome de Carlos Miguel surge como mais uma opção no radar do mais querido, que também sondou o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, né? Que arrebentou aí no último jogo aí, né? O tal do Gabriel Brazão. Jogou pra caramba, né? Então, tem que ficar atento. Aí também, eu iria no Gabriel Brazão, viu? Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, ó. Conteúdo exclusivo para membro. Seja membro, tamo junto, saudações de Bruneiro.